Olá, prezados irmãos e irmãs em Cristo, a paz do Senhor Jesus. Este é o seu irmão Beto, irmão em Cristo, e este é seu canal Adonai, trazendo pregações, mensagens cristocêntricas, esclarecimento de dúvidas, textos de difíceis compreensões. Nós fazemos o possível de esclarecer. Esse é o nosso trabalho, compartilhar com os irmãos as verdades bíblicas. Esta é mais uma mensagem da verdade para os que amam a verdade. E nesta mensagem eu quero trazer uma passagem sobre a graça, que é o favor imerecido. E o texto se encontra na carta do apóstolo Paulo ao irmão Tito, no capítulo 2, a partir do versículo 11. Leiamos a palavra do Senhor, que diz assim: Pois a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Ela nos ensina a abandonar a impiedade e as paixões mundanas, para que vivamos neste presente século sóbria, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si um povo todo seu, zeloso de boas obras. Aqui a graça de Deus, ela se é manifestada desde o Éden, desde quando Deus julgou Adão, Eva e a serpente. Ele já proveu um escape, a salvação de graça para a humanidade. Pois ele fez o homem, como diz a própria palavra, a sua imagem, conforme a sua semelhança. Então ele agora, já que o homem errou o alvo, pecou, ele já traz a salvação, ele já provê a salvação, o escape para o ser humano. E aqui está dizendo que a graça de Deus se manifestou trazendo salvação, e ela ensina a abandonar as paixões mundanas, os desejos da carne. Aquilo que traz malefício para a alma, ele ensina como abandonar. Porque a pessoa ela vive, quando ela conhece Jesus, ela passa por 4 estágios. 4 estágios. O primeiro, a justificação. Paulo fala na carta aos Romanos, capítulo 3, a partir do versículo 9, que não há um justo, não há um sequer. Então ninguém busca a Deus, ninguém tende a Deus, ninguém ama a Deus. Mas quando alguém abre o coração para Ele, através do seu Filho Jesus Cristo, o sangue de Jesus Cristo justifica essa pessoa. Ela passa agora de pecadora para justificada pelo sangue de Cristo. O segundo estágio é a regeneração. O segundo estágio, regeneração, que é feita pelo Espírito Santo. Ou seja, é o selo. É o selo da salvação. É o selo, é a garantia, é o batismo no Espírito Santo. Aquela pessoa foi selada, como se dizendo, este é meu ou esta é minha. É propriedade particular de Deus. Este é o segundo estágio. O terceiro estágio é a santificação. A santificação agora ela é feita pela pessoa, não é isso? Seguir a paz com todos e a santificação. Sem a santificação ninguém verá o Senhor. Sede santo, porque eu, o Senhor, sou santo. Está entendendo? O que você pode fazer é rogar ao Senhor. Roga ao Espírito Santo para que Ele ajude na tua santificação. Mas a santificação é por tua conta. Você que procura a santificação, ou seja, separar-se das paixões mundanas para que você tenha uma vida sóbria na presença do Senhor. E o quarto estágio, são 4 que eu falei, né? O primeiro é justificação, o segundo regeneração, terceiro santificação e o quarto glorificação. Esse quarto estágio só vai se concluir no arrebatamento da igreja. Porque quando você for salvo, você receberá um corpo de glória. O mortal se revestirá do imortal. O corruptível se revestirá do incorruptível. Glórias a Deus por isso. Aleluia. Então a graça de Deus, ela nos ensina. Ela ensina através do apóstolo Paulo. No capítulo 12 do livro da carta aos Romanos está dizendo: portanto, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional.
Versículo 2: e não vos conformeis com este mundo. Não vos conformeis com este mundo, mas procurai saber qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha o conselho do apóstolo: não conformar com esse mundo, mas que nós busquemos entendimento, para que saibamos, para que nós venhamos aprender qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? É buscando nas Escrituras, aprendendo com a graça, que nós vamos conseguir entender. E aqui o apóstolo Paulo, eu faço questão de ler, na carta aos Romanos, na carta aos Gálatas, melhor dizendo, no capítulo 5, a partir do versículo 19, que ela vai trazer-nos um ensino de como nos livrar das paixões mundanas. Olha o que diz Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 19. As obras da carne são conhecidas, as quais são prostituição, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, facções, invejas, bebedices, orgias. Você pode até procurar num dicionário o significado, o sinônimo dessas palavras, de todas essas, que você vai entender que são algumas das coisas mundanas, as paixões, aquilo que a carne deseja. E a Bíblia ainda vai dizer que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez de novo. E ele conclui aqui: e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos preveni, que os que tais coisas cometem não herdarão o reino de Deus. Olha só. Então a graça, muitos acham que a graça, ela permite que a pessoa faça o que quiser e vai ser salvo pela graça. Ah, ninguém tem mérito, ninguém é perfeito, todos erramos. Ainda diz assim, somos pecadores, então é a graça que vai salvar. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas o que Paulo quer dizer com isso? Ele quer dizer que não importa a quantidade dos teus pecados, não importa o tamanho do teu pecado, a graça cobre, ela supera. É isso que ele quer dizer. Não é que você pode continuar pecando, vivendo uma vida de libertinagem, uma vida errada, e a graça vai cobrir e você vai ser salvo. Não. Uma vez que você confessou a Deus os teus pecados, você agora tem uma vida diferente, uma vida de procura ter uma vida de santidade na presença de Deus, porque agora você é nova criatura e a graça já te salvou, mas você vai viver uma vida agora de separação para Deus, porque está dizendo aqui no versículo 14, aqui da leitura que lemos, que ele quer um povo seu zeloso de boas obras. Então essas coisas são uma das coisas aqui na carta aos Gálatas que está dizendo que tem que largar, tem que abandonar, são paixões mundanas. Para quê? Para que você herde o reino de Deus. Porque senão, não tem como. E as pessoas insistem em dizer, não, mas vamos ser salvos pela graça. E o que é mesmo a graça? Deixa eu te falar, graça não é permissão para pecar. Graça é a capacitação para vencer tudo que é pecado. Entendeu? Graça não é a permissão para pecar. Graça é a capacitação para vencer tudo que é pecado. E as pessoas estão dizendo, olha, baseio muito na mulher adúltera, não é isso? A mulher adúltera, ela errou, ela estava em adultério, mas Jesus não a condenou. Realmente, aquelas pessoas trouxeram a mulher para ser morta apedrejada, Jesus não a condenou. Depois eu faço um vídeo sobre esse tema. Mas, quando eles foram embora, que ficou só Jesus e a mulher, Jesus faz uma pergunta a ela, mulher, cadê os teus acusadores? Não te condenaram? Ela disse, não, Senhor. E ele disse, eu também não te condeno. Olha só, a graça dando oportunidade. A graça salvando. Realmente, a graça salvou a mulher naquele momento. Só que a graça ensinou ela. A graça disse, Jesus falou, olha,
vai e abandone a sua vida de pecado. Ou em outras traduções, vai e não peques mais. Ou seja, se você pecar novamente nessa área, eles vão te matar a pedradas. Vai e não peques mais. A outra passagem, João capítulo 5, que fala do paralítico do tanque de Betesda, que Jesus manda ele pegar a esteira e andar. Mais tarde Jesus encontra ele no templo e diz, olha, agora não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Olha, a graça salvou, a graça fez ele andar, a graça salvou ele, mas só que aconselhou, ensinou, não peques mais, para que não te suceda coisas piores. Portanto, a graça salva, só que ela não permite viver uma vida de pecado. Nas orgias, nas farras, nas paixões mundanas. São tantas coisas que não dá para mim discriminar algumas coisas. Mas, por exemplo, a maneira de vestir, a maneira de se embelezar, tanto do homem quanto da mulher, as inovações que o mundo traz, que embeleza o físico e traz ali o egoísmo, o egocentrismo, a vaidade em extremo, são paixões mundanas. E está cheio disso, até mesmo nas igrejas, infelizmente. Mas alguém está dizendo, não, mas você salva pela graça, não tem nada não. Eu pintar meu cabelo, botar aqui o vermelho, o roxo, o loiro, o azul, amarelo, não tem nada não. Eu usar o meu cabelo desse jeito, minha barba, minha roupa, eu uso assim, tá? Você salva pela graça, mas será mesmo? É porque a lei era dura. A graça é branda, a graça alivia. Será? A lei oprime e a graça alivia? É como se alguém chegasse e desse um conselho para Deus, né? Chegasse um conselheiro de Deus dizendo, Senhor, tu pegaste pesado na lei, maneira aí. Cria aí um projeto e alivia um pouco. Cria um nome aí, bom, graça. Pronto, graça, leva aí e alivia. E a graça veio mesmo, olha, trazendo salvação a todos os homens. E as pessoas estão caminhando na graça, muitas delas erradamente. Equivocadamente. A lei oprimia, a graça alivia. E Jesus vai dizer, o que diziam os antigos na lei? Não adulterarás, não é isso? Porque quem adulterava era morto porque violava a lei escrita na pedra. Então, pela pedra era morto, se cumpria a lei. E quantos deles não adulterava para não ser morto, mas ficava olhando com impureza no coração? Olhava e desejava, mas eu não estou concretizando o ato, então não vou ser morto. E Jesus dizia, o que diziam os antigos? A lei? Não adulterarás? Pois é, eu digo diferente. Se aquele que olhar para uma mulher com impureza no coração já adulterou com ela. E aí eu te pergunto, a graça alivia, é? Ou a graça é mais dura, vai mais além? A diferença, meu nobre, é que a graça não executa o juízo de imediato, como era na lei. A graça dá uma oportunidade. A graça, eu costumo dizer, é uma ponte entre a lei e o juízo. Nessa ponte, muitos trilham por ela, é a graça, dando a oportunidade. Uns caminham do começo ao fim, salvo. Outros começam a caminhar e se perdem. No final dela vai se perder. Outros vão caminhando perdido e pertinho dela, se arrepende e vai ser salvo. Nessa ponte se trilha, por isso que ela é graça, é favor não merecido, é por isso que ela não executa o juízo, mas depois virá o juízo. Se alguém olhar para uma mulher com impureza no coração, com segundas intenções, já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz pecar, arranca ele, joga longe de ti, para longe de ti. É melhor perderes um dos teus membros do que o teu corpo todo fores lançado no inferno. Se a tua mão direita te faz pecar, corta ela, meu filho. Joga fora, para longe de ti. É melhor perderes um dos teus membros do que com o teu corpo inteirinho fores lançado no inferno. Olha a graça ensinando. E aí, aliviou? Cuidado o que tu olhes.
Cuidado onde tu miras. Cuidado onde tu coloca a tua mão. Cuidado o que tu apalpas. Cuidado o que tu fazes com a tua mão. Olha a graça ensinando. É melhor cortar ela, joga fora. Para que tu não venhas entrar no inferno com o teu corpo inteirinho. O que dizia os antigos? A lei, olho por olho, dente por dente, não é isso? Portanto, eu digo diferente. Não resista ao homem mau. Se alguém te bater na face direita, vira à esquerda. Se alguém te levar ao tribunal e querer tirar a tua túnica, dá também a capa. Se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, caminha 2. O que foi dito para os antigos na lei? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo, não é isso? Eu digo diferente. Ama o teu inimigo e ora por quem te persegue, para que sejas filho do Deus eterno, teu Pai que está nos céus. Se tu amardes somente os que te amam, que recompensa você terá? Os cobradores de impostos fazem a mesma coisa. Portanto, meu prezado irmão, minha irmã, graça, ela veio trazendo salvação, mas ela também ensina a abandonar as paixões mundanas. Não basta só ter o nome escrito no caderno da igreja. Não basta só ter tantos anos de crente. Não basta, isso não é o suficiente. Tem que ter uma vida de separação, porque Jesus vem buscar um povo zeloso, que zela pela palavra, que zela pela sã doutrina. Lembra do que ele falou? Que aquele que coloca a sua palavra em prática é comparado ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, mas o que não coloca a sua palavra em prática, conhece, mas não coloca em prática, é considerado homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia? Pois é, da mesma forma, só subirá para os céus aquele que abandona as paixões mundanas, que vive uma vida sóbria, justa e piedosamente, e que aguarda o bem-aventurado aparecimento de Jesus Cristo nas nuvens para buscar esse povo. Que nós sejamos este povo que subiremos ao encontro dele. Amém? Se você entendeu esta mensagem, espalhe para os teus parentes, amigos, conhecidos, vizinhos, colegas de trabalho. Espalhe nas tuas redes sociais. Ajude alguém a compreender o valor da graça de Deus, que é o favor imerecido. Que Deus nos abençoe em o nome de Jesus. Amém.